Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos nos tornar detetives de um mundo completamente invisível. A nossa missão vai se investigar alguns dos organismos mais antigos e, olha, mais numerosos da Terra, as bactérias. Então, se preparem para essa investigação microscópica. Pois é, como é que se faz isso, né? Parece uma tarefa impossível investigar algo tão, mas tão pequeno. Só que, assim como em qualquer investigação que se preze, tudo começa com a coleta das primeiras pistas, sabe? Aquelas características mais básicas que já ajudam a gente a ter uma ideia de quem é quem. E a primeira pista, a mais visual de todas. Beleza? Com a forma já identificada, chegou a hora de aprofundar um pouco mais essa análise, de olhar para dentro. O que é que compõe uma bactéria? Qual que é a estrutura fundamental dela? Quando a gente olha a estrutura de uma bactéria, a gente percebe que não tem um núcleo todo organizadinho como nas nossas células. Na verdade, tem um único cromossomo circular que fica ali boiando no citoplasma. Junto com ele, os ribossomos, que produzem as proteínas. Basicamente, tudo o que ela precisa para viver está ali, num pacotinho só, bem protegido por uma parede celular. Agora, um detalhe que é crucial. Essa parede celular é feita de uma substância chamada peptidoglicano, e a quantidade desse material é uma das pistas mais importantes que existem na bacteriologia. É basicamente isso que vai nos permitir dividir os nossos suspeitos em dois grandes grupos. Exato. A chave da identidade está na parede celular, porque dependendo da estrutura dela, as bactérias reagem de um jeito diferente a um corante especial, a famosa coloração de Gram. E isso nos dá a nossa primeira grande divisão, as gram-positivas e as gram-negativas. E olha, essa distinção é fundamental, porque muitas vezes é ela que define que tipo de antibiótico vai funcionar. Então o ponto principal é esse. As bactérias gram-positivas têm uma parede bem grossa de peptidoglicano. Ela segura o corante roxo, então elas ficam roxinhas no microscópio. Já as gram-negativas têm uma parede fininha e ainda por cima uma membrana extra por fora que não deixa o corante entrar direito. E essa diferença que parece simples muda absolutamente tudo. Bom, agora que a gente já tem um perfil do suspeito, precisamos entender como ele age. Como é que uma única bactéria consegue se transformar em milhões? E como é que elas se adaptam tão rápido ao ambiente? O método de multiplicação delas é de uma eficiência incrível, a fissão binária. A bactéria basicamente faz uma cópia do próprio DNA e se divide no meio. Pronto! Em condições ideais, algumas conseguem fazer isso a cada 20 minutos. É o crescimento exponencial na sua forma mais pura. Quando elas crescem num ambiente fechado, com recursos limitados, as populações seguem um padrão bem previsível. Primeiro, tem a fase lag, que é quando elas estão se adaptando. Depois vem a fase exponencial, o auge da festa, onde elas se multiplicam sem parar. Em seguida, a fase estacionária, os recursos começam a acabar. E por fim, a fase de declínio, quando as mortes superam o crescimento. Entender essa curva é essencial no laboratório. Agora, aqui está o segredo da adaptação super rápida das bactérias. Muitas delas carregam, além do cromossomo principal, os plasmídios. São pequenos anéis de DNA com genes extras, como os que dão resistência a antibióticos. E o mais impressionante é que elas podem trocar esses plasmídios entre si como se estivessem trocando arquivos. É uma rede de compartilhamento genético que espalha novas habilidades pela população de um jeito incrivelmente rápido. Com o perfil e o modus operandi em mão, chegou a hora de usar as nossas ferramentas de laboratório para confirmar de vez a identidade do nosso suspeito microscópico. Numa amostra do mundo real, existem milhões de bactérias diferentes, todas misturadas. Para a gente conseguir estudar uma só, a gente precisa isolar ela. Então usamos uma técnica de semeadura numa placa de Petri para ir espalhando as bactérias até que uma única célula cresça sozinha e forme uma colônia pura, que nada mais é que um clone dela mesma. E para fazer essas bactérias crescerem, a gente usa diferentes iscas, que são os meios de cultura. Alguns são bem gerais, como o agar nutriente, mas outros são bem específicos, como o agar maconque, que não só escolhe quem pode crescer ali, mas também muda de cor para nos dizer que tipo de bactéria está presente. E cá estamos nós, de volta à nossa pista fundamental. A coloração, principalmente a coloração de Gram, continua sendo um dos primeiros e mais importantes passos dentro do laboratório. Só de observar a forma e a cor no microscópio já dá para saber muita coisa sobre com quem a gente está lidando. Mas para ter a identificação definitiva, aquela prova final, a gente recorre à genética. A reação em cadeia da polimerase, o famoso PCR, funciona como uma fotocopiadora genética. Ele pega um pedacinho mínimo do DNA do culpado e o amplifica milhões de vezes.
até a gente ter material suficiente para identificar o suspeito com certeza absoluta. Identificar a bactéria é uma parte da batalha. A outra, que é igualmente importante, é saber como controlar essa bactéria, seja na nossa comida, em hospitais ou nos laboratórios. No nosso dia a dia, a gente usa vários métodos para manter as bactérias sob controle nos alimentos. A refrigeração não mata, mas deixa o crescimento delas bem lento. A pasteurização usa o calor para matar a maioria dos patógenos. E a acidificação, como a gente vê nos picles, cria um ambiente onde a maioria simplesmente não consegue sobreviver. Agora, quando a gente precisa eliminar absolutamente todos os micróbios, aí a gente precisa de esterilização. A autoclave, que usa vapor sob alta pressão, é o padrão ouro para equipamentos médicos. A incineração é a destruição total pelo fogo. E a luz UV pode ser usada para esterilizar superfícies. Aqui o objetivo é um só: eliminação total. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A cada nova ferramenta que a gente desenvolve, as bactérias dão um jeito de se adaptar. É uma corrida armamentista, microscópica, que já dura bilhões de anos. A nossa investigação nunca para, porque o mundo das bactérias, bom, ele está sempre mudando.